Deus pela palavra do Senhor, né, que os irmãos já fizeram leitura bíblica, o louvor está muito lindo para o nosso Jesus. Continue com essa gratidão no seu coração. Todos encontraram? Alguns também, irmãos, viajando, outros com força maior, veio de moto, talvez não veio, a chuva, né, está por aí, mas que bênção de Deus. Versículo de número 32, do capítulo de número 17, 1 Samuel. O título diz assim: Davi dispõe a pelejar contra o gigante. A Bíblia vai dizer no versículo de número 32: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava a ovelha do rebanho, e eu saí após ele, e o feri, e livrei da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lancei mão da barra, e feri, e o matei. Assim feriu seu servo leão com o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército de Deus vivo. Versículo de número 37, eu quero ler com você, toda a igreja, para nós encerrarmos. Vamos todos? Diz mais Davi: O Senhor livrou da mão do leão e da urso, ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Amém. Dentro desses minutos que Deus, eu quero te trazer para você, para mim, para toda a igreja, esta palavra que edificar as nossas vidas, né? Continue nesse espírito adorador, adore o Senhor, pode glorificar, exaltar o nome do Senhor, mas medite nesse texto, porque final, porque às vezes, né, a gente convive já bastante pelo menos do tempo da Igreja de Jesus, já tem muitas mensagens, até hoje estou ouvindo, leia esse texto e sempre aprendendo da palavra do Senhor, sempre aprendendo da palavra do Senhor, sempre tem algo novo, sempre tem algo que a gente traz para aumentar a nossa fé, para que nós cresçamos espiritualmente, acreditamos no milagre do Senhor, somando com um culto de louvores e testemunho, a nossa vida é edificada. Então, louvo a Deus por essa oportunidade. Nesse texto, nós mais adiante, é conhecido pela igreja, por todo aquele que lê a palavra do Senhor, até mesmo por pessoas que não lê a palavra, às vezes tem aquilo, mas não lê. Tem muitas pessoas assim, mas conhecem bem esse texto, porque com certeza esse texto, ele mundialmente é conhecido no meio de todas as pessoas, né? Fala do pequeno Davi e do grande Golias. Então é bem conhecido como a Arca de Noé, também é bem conhecido. Então tem vários capítulos na Bíblia que são conhecidos de todo mundo. Dentre este, tem esse aqui que nós vamos explicar um pouquinho. Então vamos entender alguns propósitos, vamos entender algo da parte do Senhor. Aquele jovem dispondo a lutar com o guerreiro, a Bíblia diz aqui, nós temos um texto que já é experiente desde jovem, um guerreiro bem alto, um guerreiro bem protegido, já há muitos anos na guerra. Davi, pastor de ovelha, né? Nós estamos vendo aqui, então, olhando aos nossos olhos humanos, realmente é difícil vencer o inimigo assim. Mas nós louvamos a Deus porque fatores principais das nossas vidas é a fé. Algo
pessoas, até o exército de Saul com seu exército duvidaram, não acreditando que ele poderia ir lutar com aquele gigante. Mas Davi, ele nunca pensou que perderia a guerra, ele acreditou no poder de Deus. A gente tem uma fé, irmãos, que ela é viva, diante dos problemas, da dificuldade, acreditar que maior é Deus, que Deus tem todo o poder, que Ele é o Senhor, que nós somos pequeninos, mas estamos na dispensação do Senhor, da graça, da sua misericórdia, que nós somos possíveis e nada mais, e Ele é tudo em nossas vidas. Davi foi confiando no Senhor, ele não foi nas suas forças, ele foi confiando no exército de Saul, na armadura que Saul deu para ele usar, que nem serviu. Não, ele foi confiando no Deus Todo-Poderoso, no Deus de Israel, no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, a qual nós hoje estamos servindo. Eu e você crê nesse Deus. Então, seja o tamanho do problema que vem contra a nossa vida, nós acreditamos que maior é Deus. Então, nós vamos dentro desse texto, pelo 3, algo importante na nossa vida. 3 interpretações, quer dizer, 3 teorias que tem que, se você for olhar todas elas, realmente dá um despertar em nossas vidas. A primeira delas que nós podemos ver aqui, segundo quando você vai estudar, ler, meditar, orar, pedir ao Senhor, Davi era o que? Um pastor de ovelha usando ali o que? Para se defender, o que? De uma funda. Uma funda é quem conhece hoje estilinho sem a forquilha. É a mesma coisa, né? Nós hoje quase não se vê, mas a gente via muito tempo estilingue, nós gostávamos de usar para ir para os matos, jogar pedra longe, né? Mas hoje quase não se vê. Mas é aquele estilingue sem forquilha, não tinha forquilha, a forquilha é a parte da frente, só tinha aquela parte a qual colocava pedra e os dois do lado. Então, irmãos, ali ele usava era a sua arma, diante do gigante bem preparado, armado, mas o que importa não é a arma que ele estava na mão ali, era o Deus que ele servia, e aquela arma que estava na mão, Deus ia fazer, irmãos, usar com autoridade e com poder. Então, irmãos, o importante na nossa vida é o Deus que nós estamos servindo, a arma que nós temos, talvez nós olhamos, essa aqui vai fazer muita coisa, esse aqui não vai dar para nada, mas essa arma que nós temos da parte do Senhor, a nossa fé, determinação, coragem, vai fazer muitas coisas na nossa vida, vai derrubar gigante, vai acontecer milagre, vai ter batido com o Espírito Santo, vai ter manifestação, irmão, que é a glória do Senhor, Deus revelando, curando, fazendo obra de poder. A nossa fé é nós acreditarmos no poder do Senhor, é aquilo que nós temos, é o instrumento que Deus nos dá. Então a gente tem que confiar, acreditar que mesmo às vezes pequenininho que somos, mas grande é Deus, poderoso é Deus, maior é Deus, todo o poder está nas mãos de Deus, e nós temos na palavra do Senhor. Então nós vemos a primeira coisa, que ele pastor de ovelha usando a funda. Ele pegou o quê? Primeira coisa foi proteger as suas ovelhas, a qual nós vemos no texto. Então, quando veio o urso e o leão, ele protegeu, guardou, tirou da boca do leão a ovelha. Então, o Senhor estava na vida daquele jovem, ainda jovem, o Senhor estava trabalhando naquele coração. Talvez ele não estava entendendo, talvez o que estava acontecendo, ele ficava espantado, assustado, mas quando você vai crescendo, tendo experiência com Deus, você vai entendendo o poder do Senhor, o milagre de Deus. Por que Deus está permitindo isso? Por que está acontecendo isso? Primeiro Deus treinou Davi, e treinando ele, agora ele é usado para vencer o gigante. Deus está te treinando, meu irmão, tem certeza. Deus está te preparando, minha irmã. Deus está fazendo coisa maravilhosa na tua vida. Deus está operando de uma forma maravilhosa. Talvez nesse momento não está entendendo. Você varão, você irmã, não entende. Às vezes quando os irmãos não entendemos o plano de Deus, mas ele
gigante guerreiro, de um exército dos filisteus, mas porém, crendo no Senhor, seu Deus, nunca duvidando do poder que há no nome do Senhor, Jesus. Tanto é que ele diz: eu vou aqui, ó, aleluia, eu vou no nome do Senhor, meu Deus. Diz Davi: o Senhor me livrou, não do leão e da urso, ele me livrará também da mão do leão e da urso, ele me livrará também desse filisteu. Então diz Saul a Davi: vai-te embora, o Senhor seja contigo. Então, olha, ele foi confiando que o Senhor estava na sua vida. Deus já tinha livrado aquele jovem, ele tinha testemunhado o milagre. Então a fé dele tinha aumentado naquele momento, porque ele sabia que ali não era do Senhor, era o inimigo. Então, contra o inimigo, não baixe a sua cabeça. Contra o inimigo, não pare de orar. Contra o inimigo, não pare de ler a palavra. Contra o inimigo, não pare de deixar de buscar o Senhor. O erro nosso, irmão, é deixar de buscar a Deus, é curvar diante do inimigo, é aceitar que o inimigo levante contra as nossas vidas e não corremos para os pés de Jesus. Mas eu creio que nessa noite Deus está preparando vida como preparou Davi, está preparando a minha para vencermos a batalha do dia a dia, vencermos, irmãos, o inimigo do dia a dia, as obras de Satanás sobre a nossa vida. Nós estamos aqui cheios do Espírito Santo, a igreja está cheia do Espírito Santo, você está cheio do Espírito Santo para vencer todas as obras malignas do inimigo, todo mal, pé por terra. E Davi, então, irmão, primeira coisa que nós vimos, o que ele vai fazer? Descer até o rio e pegar quantas pedras? 5 pedras. É interessante, poderia ser 2, 3, uma. Deus ia usar uma pedra, Deus ia usar, Deus ele sabe, mas ele pegou 5 pedras. E essas 5 pedras é que as pessoas ficam estudando entender. 5 pedras. Então, nessas pedras, irmãos, nós vamos meditar o porquê dessas 5 pedras. Então, tem 3 teorias. Nós vamos ver. A primeira teoria que nós podemos ver, olha, irmão, olha o tanto que é importante essa palavra do Senhor. A primeira teoria aqui, ó, Davi, como jovem, sabia o que? Ele conhecia o poder do Senhor. Então, ele pega aquela pedra, aquelas 5 pedras, e ali ele pensando: eu vou guerrear contra o quê? Um gigante. A primeira teoria: o gigante pode o quê? Desviar. Então eu posso pegar a segunda pedra. O gigante pode o quê? Irmão, fugir. Eu posso não acertar. Então eu vou pegar a 5 pedras. Porque se eu errar a primeira, a segunda é certeza. Mas se eu errar a segunda, a terceira é certeza. Mas se eu errar a terceira, é assim sucessivamente. Mas assim, há uma teoria. Diz que ele pegou 5 pedras, porque se o gigante desviasse, se o gigante estivesse bem longe e a pedra não acertasse, ele teria mais pedra. Então nós estamos vendo que o propósito dessa primeira teoria foi o preparo. Deus estava preparando ele para essa batalha. Então, irmãos, aqui não foi covardia, não foi medo, mas foi o quê? Uma preparação para estar enfrentando o inimigo. Então ele pega aquelas 5 pedras, vai contra o gigante. Deus estava preparando, mas foi só uma, e nós sabemos, precisou de só uma para derrubar aquele gigante. Então, as 5 pedras, a primeira teoria é que o gigante poderia desviar, poderia, irmão, sair de lado, a pedra não ia pegar o gigante, então ele tinha mais pedra. A segunda que nós temos aqui, qual que é a segunda teoria? É que Golias tinha mais 4 irmãos gigantes. Então o que poderia acontecer? Se ele pegasse uma pedra, derrubava o gigante Golias, mas ele tinha mais irmãos, mais 4, está na palavra do Senhor na Bíblia. Ele tinha mais amigos que esses 4 gigantes. Então a teoria acha que ele pegou aquelas 5 pedras, porque derrubava o primeiro. Se os outros irmãos dele viessem, irmão, tem mais pedra aqui, viu? Então nós estamos aqui, tem mais 4, pode vir, olha, irmão, Deus preparando, Deus é lindo, maravilhoso. A gente vai entender os mistérios do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Então Deus faz obras de poder, Deus não sabe o que você tem, Deus conhece a tua vida e o teu coração.
Mas o que essa quer dizer, essa teoria, irmão? É que Davi preparou com fé e ousadia para guerrear contra aquele gigante. Então, irmãos, na batalha do dia a dia, prepare a sua vida, prepare, irmãos, para o Senhor, acredite no milagre de Deus, aleluia. Deus tem algo especial para a sua vida. Busque o Senhor, irmãos, se é necessário pegar pedra, prepara, aleluia, porque tem muito gigante. O primeiro caiu, mas ali mais gigante, aleluia. Então, tem mais pedra aqui, como está na tua oração, como está na tua preparação, aleluia, se levantar mais gigante. Você já pensou nessa estratégia? Davi logo, mas tem mais gigante, então eu vou com 5 pedras, mais 4 vai cair os 4, olha o nome de fé. Mas a terceira teoria vai dizer assim, irmãos, que todas essas são realmente teoria, não se sabe aqui, mas nós colocamos todas essas, realmente é maravilhosa para a vida do cristão. A terceira é que cada pedra daquela está lá em Isaías capítulo 9, versículo 6. Olha aí, irmãos. Aí você me pastor, quem tem Isaías capítulo 9, versículo 6. Quem tem Bíblia, abre aí para nós, por gentileza. Leia para nós. Pode ler esse versículo, por gentileza, bem alto. Isaías capítulo 9, versículo 6. Olha lá. Quem tem aí? Abriu primeiro, pode ler, mas bem alto. Você vai ver uma teoria, irmão, que está na palavra do Senhor, que alguns teólogos falam que é porque ele pegou 5 pedras. Porque o menino nos nasceu um filho e se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Irmãos, viu aí? Ele nasceu um menino sobre os seus ombros. Olha o seu nome. Vamos lá. Maravilhoso, toda a igreja, conselheiro, Deus forte, quantos nomes deu aí? 5 pedras. Mas dessa aqui, qual pedra que você acha que Davi pegou? Deus? 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 Qual pedra você está pegando no momento certo, aleluia? Quando você precisa guerrear com alguém, aleluia, qual pedra você está pegando, irmão, no inimigo que vem? Quando é macumba, feitiçaria, você vai guerrear com qual pedra, irmão, se não for oração, jejum, aleluia. Quando os levantes de Satanás, com qual pedra você está pegando, aleluia, para lutar? Quando afronta pessoalmente, qual pedra você está pegando? Irmão, nós estamos vivendo uma guerra, qual pedra você está usando, aleluia? Então tem a pedra maravilhosa que faz maravilha, aleluia. Tem a pedra de Deus conselheiro, tem a pedra do príncipe da paz, mas tem a pedra de Deus forte, aleluia, aleluia. Irmãos, use a pedra certa, louvado seja o nome do Senhor. E essa pedra, você viu o testemunho aqui que o irmão falou sobre o dízimo? É uma pedra. Pastor, eu não estou prosperando, não está acontecendo, não está aí minha pedra, irmão. O que você está usando? Está devolvendo, está entregando, está abençoando a obra do Senhor, é pedra. Nós, irmãos, estamos deixando de lançar a pedra certa. Aleluia, lance a pedra certa, irmão, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Você vai ver a tua vitória, a tua bênção. Lance a pedra, é difícil, eu sei, não é fácil. Principalmente se eu ganhar 100 mil reais, eu pode tirar 10 mil de dízimo e vai chorar. Talvez você também, eu falo, meu Deus, é demais. Mas o irmão, vamos buscar uma palavra que fica nessa vida e fala, olha, eu tirei assim, mesmo do coração, porque isso é lindo, irmãos, isso é lindo, com o coração voltado para Deus. Você fala, não sei, é muito, olha que lindo, é pedra, irmão, é pedra, ele sabe que a pedra para ser abençoado é aquela, e ele lançou aquela pedra, isso é do Senhor, Pai do Senhor. Você está entendendo a palavra? Pedra certa, não derrama gigante. Pode ser 4, pode ser 5, a pedra certa, o gigante cai, pode vir mais gigante. Então Davi está preparado a sua vida. E o que eu quero meditar para você
que o Deus que nós servimos é perfeito. Então você está diante de um Deus perfeito, aleluia. Você está diante de um Deus maravilhoso. Eu não sei como está, o que você está passando, mas uma coisa é certa, ele lança a pedra certa. Pastor, o meu caso é esse, vai orar. Pastor, não precisa, vai jejuar. Pastor, não precisa, irmão, vai buscar o seu de madrugada. Pastor, quer aprender, vai ler Bíblia. Pastor, preciso desse irmão, clama o sangue de Jesus. Porque, irmão, até o sangue de Jesus não é toda hora aí que estão brigando. O sangue de Jesus tem horário para você falar, tem momento para você falar, tem, irmão, caso para falar. O sangue de Jesus tem poder, aleluia. Então é pedra que nós temos que lançar, lança a pedra certa. Aleluia. Não lança a pedra certa, ele vai, irmão. Quando você vai para Efésios, capítulo número 6, você vem claro, Deus é conhecedor, Deus já dá uma armadura. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus prepara o seu povo, a sua igreja. Ele não manda você ir despreparado, Ele te prepara. Agora basta você buscar como Davi. Eu fui o leão, pegou a ovelha, eu fui e matei ela, matei a boca dela. O urso veio e levou a ovelha, eu fui e matei ela, a pedra certa, irmãos, aleluia. O apóstolo realmente está enfrentando gigantes e vencendo o nome do Senhor. Enquanto, olha, irmão, que maravilha de texto. Olha, o rei e Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá à peleja. Soldados com medo, Saul com medo, se atravessar o vale de lá com o gigante. O acordo era: qual desses que venceu o outro seria escravo do outro? Quer dizer, se Israel vencesse os gigantes, o exército inimigo, todo aquele exército tinha que ser submisso ao povo de Deus. Mas se aquele exército vencesse o povo de Deus, o exército do Deus era submisso àquele exército submissivo. Olha, irmão, como que estava o negócio. Então era uma guerra tremenda, de gigantes, mas tinha um menino lá no meio, não era gigante, mas o seu Deus era gigante. E o nosso Deus é gigante, irmãos. O nosso Deus é tremendo. Enquanto alguém está com medo, falando, porém Saul disse a Davi, contra isso. Olha o que Saul fala, irmão. Desanima aquele menino, fala, você não dá conta, os seus irmãos. E Davi, se você me perguntar, Davi tinha problema, pastor? Não, você tinha problema com a família, tinha problema com os irmãos, tinha problema lá no pasto, lá com as ovelhas. Davi tinha problema, irmão, mas estava crendo no milagre de Deus, aleluia. Se eu te perguntar, você tem problema, pastor? Eu vou enumerar, não, acredite no Deus poderoso nessa noite, aleluia, e Ele vai te dar vitória, irmãos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Porém, Saul disse a Davi, contra esse filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu ainda é moço, e ele, homem de guerra, desde a sua mocidade. Olha a resposta. Então disse Davi, fala isso nesta noite, para teu inimigo, teu servo apacentava a ovelha do seu pai, e viu o leão e o urso tomava a ovelha do rebanho, e eu saí após ele, e o feri, e ele veio da sua boca, e levantando-se contra mim, lancei mão da vara, e o feri, e o matei. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Até dentro desse texto aqui, irmãos, quero falar com a família, que é um grupo de família. Usa a pedra certa para falar com o teu esposo. Usa a pedra certa para falar com o teu filho, com a tua filha. Filhos, usa a pedra certa para falar com o seu pai, com a sua mãe. Está muito desorganizado, está muito esquisito, irmão, a maneira hoje do tratamento. Está estranho. Usa a pedra certa. Se é meu pai, não precisa de eu respeitar, respeita. Minha esposa, meu esposo, respeita. Meu pai, meu filho, pai, meu filho, respeita. Usa a pedra certa. Talvez está tudo mais bagunçado.
certo, usa uma pedra certa nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda coisa, irmão, para a glória do Senhor, por mais grande que era o gigante, Deus era maior do que qualquer gigante em nossa vida. Então, Davi foi confiando no Deus Todo-Poderoso. Terceira coisa, Deus não te envia para uma batalha sem antes entregar armas em suas mãos. Olha que maravilha! Você não vai, olha, a gente aprende dentro desse texto tantas coisas maravilhosas. Você vai estudando muita direção, olha do Senhor. Deus vai, irmãos, é isso aqui. É isso aqui, a igreja do Senhor, ela é vencedora. Ela pode estar lutando com um gigante, mas maior é o Senhor que diz na sua palavra. Maior é Deus, alguém vai dizer, então, maior é aquele, irmãos, que está aí no céu, que é aquele que está no mundo. Maior é Deus. O inimigo ele pode tentar de várias maneiras, mas a gente sempre vai clamar: maior é o meu Deus. Eu tenho aqui mais coisas, mas o tempo errado. Deus sempre prepara você antes do desafio, e Deus sempre nos dá o necessário. Então Deus está preparando para essa batalha. Fale comigo para nós já ir finalizando o texto aqui. Nós estamos vivendo uma vida de batalha todos os dias. Nós todos os dias estamos vencendo gigantes. Nós estamos, irmãos, num mundo que a gente vê falar de guerra, rumores de guerra, e nós estamos numa guerra. É a realidade, de qualquer forma, seja ela religiosa, política, seja ela na mente, no coração, no corpo, pessoalmente, mas nós estamos vivendo a guerra. Seja ela guerra meio de soldado, como a gente vê aí sempre guerra fora do Brasil, mas nós estamos vivendo a guerra. Então, é importante para nós fazermos como esse homem de Deus se joga, pegar a pedra, Ananias. Se for esse filho, essa estratégia, 5 pedras, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, para a eternidade dos capazes, vamos usar essa pedra então. Ser maravilhoso, meu Deus, faz maravilha. Conselheiro, meu Deus, é o conselheiro que vai nos aconselhar. Irmão, se é o Deus forte, Ele vai me ajudar em todos os momentos. Se é o príncipe da paz, Ele vai me ajudar. Ele é o Senhor, vai me dar paz. Então, irmão, nós temos a pedra nas nossas mãos, aleluia. Nós temos o nosso Deus a nosso favor. Então, nessa noite, use com autoridade do Espírito Santo. Use, aleluia. Use, aleluia. Quem precisa, irmãos, nessa noite, começa a usar sua fruta aí, aleluia. Vai lançando, qual é a sua necessidade? Eu quero sabedoria. Vem, porque a pedra de sabedoria é o nosso Senhor. Eu quero uma maravilha. É o Deus maravilhoso. Pega essa pedra, Deus vai fazer maravilha na tua vida. Deus forte, aleluia. Eu preciso, eu estou tão fraquinho. Oh, maravilha! Mas vamos nessa noite, no nome do Senhor. Pegar essa pedra, aleluia, e lançar sobre os nossos inimigos. E vencer Cristo Jesus. Porque eu finalizo dizendo que a Bíblia diz: em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então você, eu somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então coloque de pé nessa noite, aleluia. Nós vamos pela fé, pegar essa pedra orando. Talvez aleluia, oração. Nós estamos precisando de oração, aleluia. Estamos orando um pouco, aleluia. Não estou ouvindo orar, eu vou lá em casa. Talvez vamos pegar essa pedra nessa noite, irmão. Em nome do Senhor, vamos invocar o Senhor. Quem sabe a oração chegar na igreja, aquela pedra, vai ter aquela de adoração. Chegar na igreja, Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu te louvo, eu quero estar na tua presença. Vai ter aquela pedra, aleluia, disponível. Você falando, eu quero fazer a tua vontade. Quem sabe nessa noite, qual pedra está faltando, aleluia, na tua vida. Então, nessa noite, o Senhor está tirando. Peça ao ribeiro, pega essa pedra e vai derrubar em nome do Senhor. Aleluia. Nesse momento,
vamos clamar ao Senhor, nosso Deus. Nesse momento eu não sei, Deus sabe a tua necessidade, mas nós vamos clamar a Ele, Pai querido, aleluia, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de descer o ribeiro e pegar essa terra. Aqui tem água, irmão, o ribeiro, passa água aqui, aleluia. Desça lá, pega pedra, ou o inimigo vem, não tem problema, eu vou correr ao contrário, eu vou correr para vencer em nome do Senhor Jesus. Você vem aí comigo com esses pau, pedra, mas Davi, aleluia, irmãos, ele foi no nome do Senhor nosso Deus. Aquele guerreiro foi, irmãos, aleluia, bem armado, um canhão, vamos dizer assim. Quando você vai ver aquele gigante comparado a hoje, aqueles não pintados, aqueles canhão, irmãos, explodindo, mas o Senhor, aleluia, através da vida de Davi ali, fez obra de poder, destruiu aquele canhão, destruiu tudo. E nessa noite o Senhor tem esse poder. Você vai, pequenininho, clamando, mas você vai indo, você pegou a pedra certa, e agora pela fé, nós vamos meditando aqui pelo pé do Senhor, nós vamos rodar aquela pedra, aleluia, nós vamos crer no milagre, aleluia. Oh, irmão, pega a sua funda e roda essa pedra, oh, glória, roda essa pedra, lança essa pedra. Quem vai fazer a obra é Jesus, quem vai derrubar o gigante é Jesus, quem vai, aleluia, irmão, vencer é Jesus na sua vida. E você pode clamar o hino da vitória, pegar a espada, cortar a cabeça do gigante e falar: glória a Deus, louvado é o nome do Senhor, louvado é o nome do Senhor, porque Deus, aleluia, te deu estratégia de guerra. O Senhor está te preparando, o Senhor está te moldando, glória a Deus, aleluia, para uma grande obra. Então vá nessa tua força, Deus é contigo por onde quer que andares. Senhor Deus, nessa noite nós estamos clamando por cada vida, nós estamos clamando pelos teus filhos, pela tua igreja.